Que bom que estamos juntos, mais uma vez, nesta noite tão importante, memorial, Santa Ceia, ou Ceia dos Santos, como alguns preferem, Ceia do Senhor. Eu gosto muito da definição do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que a Santa Ceia é a celebração do banquete da graça de Deus. Amém? Nós estamos exatamente para isso, para celebrarmos a imensurável graça de Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia no livro de Tiago. Nós iremos ler o capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Tiago 5 e 13, nós leremos do 13 ao 16. Gostei muito do tema da Rede de Mulheres, TPM, Tempo para as Mulheres, não é isso? Eu tinha uma outra definição, pastor. Posso falar? TPM, eu definia como tendência para perturbar o marido. Mas não é mais isso não, tá, irmão? Isso era eu. Amém. Mas tem uma certa verdade disso, né, pastor Alex? Mas mande a sua esposa, será uma bênção. Eu quero ler na versão que eu creio que é a mesma que está projetada. Diz assim a palavra do Senhor: entre vós há alguém que está sofrendo? Ore. Há alguém entre vós que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, eu quero ministrar uma palavra bem no meu estilo, bem na minha forma de pregar, que é uma mensagem mais voltada ao ensino. O que, na minha opinião, repito, na minha opinião, é uma mensagem um pouco mais difícil de ser ouvida. Todos nós, e eu me incluo nisso, gostamos de ouvir o pregador, de fato, o profeta. E aí a gente vai dando glória a Deus, aleluia, vai levantando a mão e recebendo, e a hora passa e você nem vê. Mas aqueles que pregam uma mensagem mais voltada ao ensino, repito, na minha opinião, parece ser um pouco mais difícil. Então me ajude. De vez em quando você dá um glória a Deus, um aleluia, para eu entender que não estou sozinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é bom que o homem esteja só. Essa frase, essa expressão, poderia ser, mas não é, de um psicólogo ou um sociólogo. Não é a frase de um cientista de comportamento e relacionamentos humanos, mas é uma frase, palavras do próprio Deus. E entenda, Deus é relacionamento. Deus, eu posso dizer, é um ser relacional. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus, quando ensinava os seus discípulos a orarem, Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Não é meu Pai apenas, mas Pai nosso que estás no céu.
santificado seja o teu nome, venha a nós, não a mim, mas a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Repito, Deus é um ser relacional e a sua igreja precisa ser relacional. E eu quero ministrar uma palavra, conversar um pouco com você, aprender um pouco contigo acerca do tema relacionamentos que curam. Vou repetir para você entender. Relacionamentos que curam. O livro de Tiago é tido por alguns estudiosos e é comparado ao Sermão da Montanha, porque a preocupação de Tiago é com a prática do cristianismo e o viver cristão. Tiago, ele apresenta uma teologia muito prática, e entenda por teologia prática, ensinos acerca de Deus que podem serem aplicados no dia a dia de todos nós. E um dos ensinamentos de Tiago é acerca da fragilidade humana. Tiago vai deixar bem claro que o ser humano, ele é um ser frágil. No capítulo 4, Tiago vai dizer: o que vocês acham que é a vida de vocês? E aí ele vai dizer assim: a vida de vocês é como uma neblina que aparece e em pouco tempo, rapidamente se dissipa, desaparece. E no texto que nós lemos, Tiago, mais uma vez, ele reforça a nossa fragilidade. E onde está isso no texto? Nas perguntas que Tiago faz. As duas primeiras perguntas de Tiago são: está alguém entre vós sofrendo? Essa é a primeira. A segunda pergunta é: está alguém entre vós feliz? Esse sofrimento que Tiago se refere não é o sofrimento físico, mas da alma. Algumas versões dizem: está alguém entre vós triste? Outras vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ou seja, Tiago se refere a um sofrimento da alma. E em seguida, a próxima pergunta dele é: está alguém entre vós alegre ou feliz? Aqui Tiago revela a nossa fragilidade emocional. O ser humano é um ser frágil emocionalmente. Às vezes, estamos felizes, alegres, sorridentes. Às vezes sem motivo, ou um simples motivo já arranca um sorriso do nosso rosto. Mas às vezes estamos tristes. Doutor Augusto Cury diz que a tristeza não é estranha à existência humana. Pelo contrário, faz parte. Mesmo como cristãos, filhos de Deus, mesmo estando no centro da vontade de Deus, é possível que tenhamos momentos de tristeza. E às vezes parece que nós vivemos uma montanha-russa emocional. Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes. Às vezes sem motivo aparente. Gosto do Salmo 42, o salmista diz assim: por que estás aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe, o salmista conversa consigo mesmo, e todos nós já tivemos essa experiência. Todo adulto, pelo menos, já teve essa experiência de acordar pela manhã e no peito um aperto.
uma aflição que às vezes você procura uma razão e não acha. Vai nos quartos e os filhos estão bem, a esposa, o esposo, o casamento está bem, a conta está boa, a geladeira está cheia, mas mesmo assim, como o salmista, às vezes nós nos questionamos: por que estás aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas isso faz parte da vida cristã, porque o ser humano é um ser frágil. No Salmo 13, que é atribuído a Davi, ele diz assim: até quando terei inquietações e tristeza no meu coração? Davi questionando a Deus: até quando, Deus, eu vou ter uma preocupação, uma inquietação? E até quando a tristeza vai estar no meu coração? Davi é aquele que, quando o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, o trouxeram Davi até a presença do rei, e diz a Bíblia que enquanto Davi tocava a sua harpa, o seu instrumento, diz a Bíblia que os espíritos saíam do coração, saíam de Saul, e a paz reinava nele. E agora esse Davi que outrora tocava e a paz tomava de conta do coração do rei, agora ele se pergunta: até quando a minha alma vai estar inquieta? Até quando a tristeza vai estar no meu coração? Então entenda, Tiago revela isso. Tristeza e alegria fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque o ser humano é um ser frágil emocionalmente. A terceira pergunta do texto é: está alguém entre vós doente? E isso revela a nossa fragilidade física. Todos nós, seres humanos, do mais sedentário ao mais atleta, somos fisicamente um ser frágil. Me lembro do meu melhor amigo, 36 anos de idade. Reunião de oração marcada às 18 horas na casa dele. Às 17h30, mais ou menos, a esposa dele me liga chorando: pastor, o fulano sofreu um acidente, vem aqui no PS. Eu fui. 3 dias depois, eu estava pregando no culto fúnebre do meu melhor amigo. 36 anos, nosso discípulo da igreja, generoso, a pessoa que eu conheci com a vida financeira mais organizada, parecia até que sabia que ia morrer cedo, mas assim é a vida. Nós passamos por uma pandemia, onde um vírus invisível a olho nu, porque se fosse visível, pastor Ritz, o senhor que gosta do MMA, do jiu-jitsu, a gente se atracava com ele, dava um mata-leão. Talvez fosse melhor se a gente pudesse ver o pior, não sei. A gente corria, se escondia. Mas um vírus invisível a olho nu entra no corpo e destrói, a ponto de matar uma multidão de pessoas, colocar a ciência mundial em xeque. Eu não preciso de muitas palavras para convencer você que o ser humano é um ser fisicamente frágil. E aí o outro questionamento de Tiago, no versículo 15, a parte B, é: e se alguém houver cometido pecado? Isso revela a nossa fragilidade espiritual. Todos nós, todo ser humano é espiritualmente fraco. Todos. E entenda, não há um ser humano na face da terra que tenha o direito de olhar com repúdio para o próximo por causa do pecado dele. Apesar de, ou acontece que,
às vezes o pecado do outro nos incomoda quando nós conseguimos dormir tranquilamente com os nossos pecados. E esquecemos do conselho bíblico: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Eu e você, independente de quanto tempo temos de igreja, somos frágeis espiritualmente. E temos a consequência do pecado sobre nós. Eu sou o maior responsável pelos meus pecados. Não é Adão, ou não é Adão apenas. Porque a grande verdade é que se Adão não tivesse pecado, um dos filhos de Adão teria pecado. E se um dos filhos de Adão não tivesse pecado, um dos netos teria pecado. E se de Adão até mim ninguém tivesse pecado, eu teria pecado. Essa é a verdade. Se ninguém de Adão até você não tivesse pecado, você teria pecado. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos frágeis espiritualmente. Não há ninguém que possa dizer: eu sou o super-homem ou a super-mulher espiritualmente. Não. Todos nós somos pecadores, culpados diante de Deus. Quando Paulo diz que Cristo veio para salvar os pecadores, e ele diz: dos quais eu sou o principal. Essa consciência. Eu sou fraco espiritualmente. Não dá para brincar com o pecado, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai cobrar, com perdão da palavra, o seu vacilo. E entenda uma coisa: não existe morte espiritual por acidente. Não existe. Existe morte física por acidente. Que Deus nos livre. Você vai andando no seu carro, na sua moto, um acidente, morreu, foi um acidente. Morte física existe. Morte espiritual não. Não há morte espiritual por acidente. É uma consequência, há um processo para que a morte espiritual chegue. Que nós devemos ter certeza do nosso coração é que espiritualmente o ser humano é um ser frágil. Mas a pergunta que nós queremos responder essa noite é: como vencer as nossas fragilidades? Como vencer as nossas fragilidades? Como permanecer de pé, mesmo sabendo que sou fraco emocionalmente, fisicamente e espiritualmente? Pastor Marquinhos postou uma frase em um dos grupos da igreja que eu estou. Se eu errar a frase, ele vai me ajudar. Se lembrar, né? Mas é algo nesse sentido. Os fortes buscam as competições. Os fracos buscam a comunhão. E é sobre isso que nós estamos falando. Como vencemos as nossas fragilidades? A resposta é através de relacionamentos que curam. É na comunhão que somos fortalecidos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aonde está isso no texto? Nas respostas que Tiago dá às perguntas que ele faz. Observe. Quando Tiago pergunta: está alguém entre vós triste, aflito ou
sofrendo. A resposta para essa pergunta é: ore. E aí quando ele pergunta, estar alguém entre vós alegre? Tristeza e alegria revelam a nossa fragilidade emocional. A resposta que Tiago dá é o quê? Cante louvores. O que é a oração e adoração? O que é orar e cantar louvores? É se relacionar com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos curados. Eu não preciso falar muito sobre isso. O pastor Marquinhos falou esses dias sobre oração. Ele falava da importância de você ter um lugar para você orar. A importância de você ter, não me entenda mal, por gentileza, um ritual, uma prática de oração, de louvor, de adoração. Isso fortalece o nosso relacionamento com Deus. Isso traz cura emocional para nós. Como vencemos as nossas fragilidades? Através de relacionamentos que curam. E não apenas o relacionamento com Deus. Mas observe, a terceira pergunta de Tiago é: estar alguém entre vós doente? E na resposta de Tiago, ele diz assim: chame os presbíteros. Quando Tiago fala presbíteros, ele faz uma indicação, ou ele aponta, ele fala de uma estrutura eclesiástica. Sabe o que eu entendo aqui? Da importância de você manter um relacionamento saudável com uma igreja local. Como que eu sou curado emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente? Através do relacionamento com Deus e também através de um relacionamento saudável com uma igreja local. Chame os presbíteros. Ou seja, recorre a uma igreja local, a uma comunidade cristã. Infelizmente há uma filosofia por aí, diabólica, é verdade, e que na verdade, na minha opinião, é imaturidade. E a imaturidade leva e tem levado algumas pessoas a acharem que elas não precisam buscar um relacionamento saudável com uma igreja. Mas a maturidade nos ensina que o viver cristão não é um viver sozinho. O viver cristão não é um viver isolado. A maturidade nos ensina que nós precisamos de uma comunidade cristã, onde nós podemos conservar relacionamentos, e através desses relacionamentos nós somos curados. Deixa eu dizer algo para você. Uma das melhores coisas da vida cristã é você ter um pastor para chamar de seu, uma pastora para chamar de sua. Isso não é bajulação, não. Júnior me conhece de muito tempo, sabe que eu não gosto muito de bajulação, né, Júnior? Não é bajulação, mas é um privilégio ter uma igreja local onde há intercessores que podem interceder pela minha vida. É um privilégio você ter uma igreja que você pode chamar de sua igreja. CB Vida é a mini igreja. Um dos maiores privilégios da vida cristã é você ter um líder para chamar de seu líder, ter um liderado para chamar de sua ovelha, de seu discípulo. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso traz cura, isso nos faz permanecer firmes. Então entenda, diante das fragilidades da vida, nós permanecemos firmes através de relacionamentos que curam. Versículo 16, o último que nós lemos, Tiago diz assim: portanto, confessem os seus pecados
uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam o quê? Curados. A cura de Deus nos relacionamentos. Deus é maravilhoso e a sua sabedoria é extraordinária, sobrenatural. Por vezes para nós é até loucura. Mas olha que extraordinário o que Deus faz. Lá no início da humanidade, Deus cria o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. E há quem diga, e eu concordo, que depois de criar o homem, Deus teve uma ideia melhor e criou a mulher, não é isso? Você conhece a história. Deus colocou Adão para dormir, essa é a história. Eu acredito que aquela foi a última noite que Adão dormiu tranquilo, em paz. Brincadeira. Quando ele abre os olhos, diante dele está uma mulher, e a Bíblia diz que eles estavam nus, completamente diferente. O que eles viram no outro é: opa, ele é diferente de mim. Opa, ela é diferente de mim. Eu tenho certeza que Adão agradeceu por isso. Eu imagino, pastor Ride, se quando Adão abriu o olho ali, se tivesse um outro igual a ele estava fugindo até hoje. Mas é algo que nós precisamos aprender quando o assunto é relacionamento. Aprender a celebrar as diferenças. Somos diferentes. Aí Deus pega um homem e uma mulher completamente diferente, fisicamente diferente, emocionalmente diferente. Aí Deus olha e diz assim: vocês são um só corpo, e Ele chama isso de casamento. A sabedoria de Deus é extraordinária e por vezes loucura para nós. Aí depois, o que é que Deus faz? Lá no casamento são apenas duas pessoas completamente diferentes, mas depois Deus pega um monte de gente completamente diferente. Cada um com as ideias mais doidas do que o outro. Um que nasceu num lar cristão, o outro que conheceu a igreja ontem, um que tem 40 anos de igreja, o outro que tem uma semana. Aí Deus pega essas pessoas completamente diferentes. Aí Ele olha e diz: vocês são um só corpo. E Ele chama isso de igreja. E a Bíblia diz que isso é um grande mistério. Uma das coisas que eu creio, além de aprender a celebrar as diferenças, repito, porque todos nós somos diferentes. Há quem gosta de pregar, e prega de um jeito. Há quem gosta de ficar na recepção. Há quem gosta de dançar. Há quem gosta de cantar. Pastor Alex, Deus sabe disso. Se tivesse algo que eu podia pedir a Deus para nascer, era com um talento para cantar. Eu acho extraordinário. E às vezes quando o Ministério do Louvor, né, passa a palavra para a gente, eu tinha uma vontade de entrar cantando, sabe? Aí um dia eu fiz isso. Era uma música que eu sabia, porque ele vive, eu achava que eu ia conseguir, né? O Ministério do Louvor me entregou, o povo estava assim, adorando. E... rapaz, quando eu entrei, o povo fez assim, ó. Parece que bloqueou a unção, não sei que negócio foi aquele. Pastor Alex, eu me desesperei, aí eu olhei assim, vi o povo, né? Eu falei, mão para cima, só que eu falei igual uma abordagem policial, mão para cima, o povo fez. Piorou a situação. Mas isso é ser igreja, Júnior. Tem gente que vai tocar suave, mas tem outro que vai tocar. Aqui não tem. Somos completamente diferentes. Mas o segredo para vencermos as nossas fragilidades, o principal, eu creio, é suportar-nos. Esse é o segredo. Paulo fala muito sobre isso, como o maior doutrinador da igreja, ele fala muito sobre isso. Suportai-vos uns aos outros em amor.
O segredo para permanecermos firmes diante das nossas fragilidades e como comunidade cristã é suportai-vos uns aos outros. Não adianta querer romantizar as coisas, porque não é assim. É suportar mesmo. Não adianta meu pastorzinho, minha igrejinha, a cor mais linda, meu líder, a minha ovelhinha é a coisa mais bela. Uma hora, se não for o óleo, a unção do Espírito Santo, quebra. O que o óleo faz em um motor de um veículo? Diminui o atrito entre as peças. É isso que o óleo, o Espírito Santo, a unção de Deus faz entre nós. Então não é sobre romantizar, é sobre suportar uns aos outros. E olhe para mim, existem pessoas que são fáceis para a gente suportar, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que é fácil de você suportar. Você vê, sabe, naquele primeiro contato, você olha e diz, gostei da cara dele. As mulheres são especialistas nisso. Fui com a cara dela. Gostei. Então tem gente que é fácil de você suportar, mas tem uns que é difícil, sim ou não? Aqui não tem não, aqui na igreja não tem. Tem não, tem certeza. Existem pessoas que são difíceis de serem suportadas. Porém, dentro do contexto bíblico, o ensinamento bíblico é que não há ninguém insuportável. Dentro do contexto igreja, se é convertido, independente do temperamento, da forma de pensar, não há ninguém que seja insuportável. Porque senão, não haveria essa ordem bíblica. Deus não nos dá uma ordem impossível. Então se ele diz, suportai-vos uns aos outros, é porque é possível suportar daqueles que nós julgamos ser os melhores, aqueles que nós julgamos ser os piores. Então entenda isso. Diante das nossas fragilidades emocionais, físicas e espirituais, nós somos fortalecidos através do nosso relacionamento com Deus e através do relacionamento saudável com uma igreja local, com o próximo. Relacionamentos que curam. Eu dei esse arrodeio todo só para dizer para você que você é cura de Deus na vida de alguém, amém? Olha para quem está do teu lado, dá um murrinho assim na mão e diz assim, você é cura de Deus para a minha vida. E diz assim, pode contar comigo que eu também sou cura de Deus para a sua vida, amém? Ei, deixa eu dizer algo para você, a cura de Deus nas tuas palavras, a cura de Deus nas tuas palavras, a cura de Deus no teu sorriso, a cura de Deus na sua simples capacidade de ouvir alguém, a cura de Deus no teu abraço. Esses dias, alguém deu um testemunho aqui no Passo de Fé, dizendo que estava prestes a pôr fim à própria vida, e quando ele entrou aqui na igreja, ele recebeu um abraço, e aquele abraço trouxe cura a ele, a cura de Deus no teu abraço. Se você não sabe o que é receber um abraço que cura, dê um abraço na pastora Ana. Você vai sentir cura de Deus na sua vida. Então, onde está a cura? Porque às vezes, alguns pensam que vai vir um anjo, algo extraordinário vai acontecer e a cura vai vir. Não, a cura está do teu lado. Às vezes pode vir um anjo, pode ser uma visão, pode ser algo extraordinário, mas na maioria das vezes
vai ser essa pessoa que senta do teu lado. Eu me lembro de uma vez, eu fui chamado para dar uma palavra numa instituição pública, a inauguração de um espaço. E antes de eu dar aquela palavra e orar, o diretor daquele centro, quando pegou a palavra, ele disse assim: o pastor Emerson é um amigo e o pastor Emerson salvou o meu casamento. Aí eu fiquei, o Intel Célero aqui, tentando processar, lembrar de como. Mas como que eu salvei o casamento desse rapaz? E é óbvio que eu me lembrava da situação. Mas sabe o que eu fiz, pastor Ritz? Ele estava passando por uma crise absurda no casamento. A mulher não queria ver ele, mas nem pintado de ouro. E ele não era da igreja, não era evangélico. E ele foi até a igreja que eu congregava. O pastor direcionou para a gente conversar e eu fui conversar com ele. Pastor Marquinhos, sabe o que eu fiz? Só ouvi ele falar. De 40 a 1 hora de conversa, eu devo ter falado em 5 minutos. Só ouvi ele falar. Há pessoas que só querem um ouvido para serem curadas. A cura de Deus na sua audição, na sua escuta ativa. Repito, a cura de Deus nas suas palavras, a cura de Deus no teu abraço.